Amém. Louvado seja o Senhor. Muito bom, né, queridos? Muito bom a gente poder louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Bênção, bendito seja o Senhor. Bom, queridos, nós vamos passar ao momento da palavra de Deus. Nesse mês de julho, nós estamos meditando na história de Noé e sua família. Eles passaram por uma situação gravíssima. Estamos falando da história do dilúvio, onde se viram ali dentro daquela arca, naquela quarentena, né, naquele isolamento, mas foi a providência de Deus, foi o meio de Deus para salvá-los. E fazendo uma comparação com o que estamos vivendo atualmente. Nós também fomos retirados da nossa zona de conforto, da situação que nos encontrávamos e estamos agora numa situação bem diferente por conta dessa pandemia. E nós estamos pegando alguns aspectos da história de Noé e aplicando na nossa vida atualmente. Na primeira semana falamos, né, de como essa pandemia chegou tão de repente e surpreendeu a todos nós. Na segunda semana falamos sobre resistência, né, como que nós temos que resistir e procurei dar um enfoque, né, pensando como que era a vida de Noé com a sua família ali dentro daquela arca, como tem sido a nossa vida em família. E só falando algo mais, né? Se você não assistiu o sermão, não participou do sermão da semana passada, né? Está ali no YouTube, está no Facebook, no site da nossa igreja. Eu recomendo que você assista, né? E que a sua família tenha uma boa convivência. Vocês estão no mesmo barco. Estão no mesmo barco. Todos nós estamos na mesma tempestade, né? Mas você e a sua família, os da sua casa, estão no mesmo barco. Então precisam se ajudar. E hoje, o nosso tema de hoje é quando voltaremos ao normal. Ou seja, quando é que isso vai passar e a gente vai poder voltar à normalidade, né? Quando é que vai acabar essa situação difícil, estranha que estamos vivendo? E para isso nós vamos meditar no capítulo 8 de Gênesis. Abra sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo de número 8. Então, nós estamos seguindo a história aqui do dilúvio e chegamos ao capítulo de número 8. Gênesis, capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Amém. Amém. Nós vamos ler apenas esse primeiro versículo aqui para facilitar a nossa homilia aqui, mas vamos dar sequência em todo esse capítulo 8 até o verso de número 19, então mantenha a sua Bíblia aberta e à medida que eu for lendo, a gente vai meditando junto nela, tá bom? Veja, quando é que nós voltaremos ao normal, né? Certamente, aquelas pessoas ali dentro da arca também
perguntaram isso: quando é que vai acabar esse dilúvio? Quando é que essas águas vão baixar? Quando é que nós vamos poder sair aqui de dentro dessa arca, né, desse barco? Então, nós também estamos questionando isso. Eu creio que é um sentimento que está com todo mundo. Todos, com certeza, devem estar indagando, né, questionando. Não, com o passar do tempo, nós já estamos aí há 4 meses com isso, são 120 dias. Então, é claro, é normal, as pessoas vão cansando disso e desejando cada vez mais poder voltar à normalidade. Bom, verso 1 então inicia dizendo que Deus lembrou-se de Noé e dos animais. É interessante, porque Deus também se lembra dos animais, Deus se importa com a natureza criada por Ele mesmo, com todos os seres, tanto os homens quanto os animais. Então, o texto diz que Deus se lembra. Não é no sentido como a nossa língua portuguesa dá a entender, que então ele havia esquecido, né, ele teve um lapso de memória. Não é nesse sentido, mas é no sentido de dar atenção, é no sentido de entrar com providência, é no sentido de ter uma atitude em relação a eles. Então, Deus agora, veja, diz aqui na sequência, Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. É muito bom, é muito confortante para nós observarmos que Deus tem todo o poder. Nada foge ao seu controle. Deus Todo-Poderoso, né, detém no seu governo, na sua soberania, ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele utiliza todos os meios que ele quer. Então, veja, ele ao chegar o momento, ele entra com providência, ele faz com que um vento forte venha e sopre sobre toda a terra, e então as águas baixam. A chuva para. Quando lemos os evangelhos, observamos Jesus dando ordem e o mar se aquietando, ele andando sobre o mar e os discípulos ficando impressionados com isso. Quem é esse? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, esse é o nosso Deus, esse é o Senhor que tem poder sobre tudo, sobre todos. É bom que lembremos, é bom refrescar a nossa memória sobre isso, porque para Deus bastaria uma palavra e toda essa pandemia acabaria. Deus é o Senhor, o único Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, queridos, nós continuamos orando para que Deus entre com providência também na nossa história, para que Deus também, de alguma forma, seja usando algo miraculoso, ou usando o poder da ciência, da medicina, ou qualquer outra ação que Ele queira, Ele venha nos livrar de todo esse mal que tem nos acometido nesses últimos meses. O texto prossegue, verso de número 3, diz assim:
as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Nos versos anteriores, diz que Deus fez um vento soprar fortemente, a chuva parou e a água se foi. Mas agora ele vai explicar mais detalhadamente que isso não foi assim de um momento para outro, isso foi acontecendo paulatinamente, foi acontecendo aos poucos. Na semana passada eu mostrei um gráfico, esse gráfico aqui, e expliquei mais detalhadamente sobre ele, como que foram acontecendo esses eventos desde que Deus avisou para Noé que iria enviar essa água e ele deveria entrar dentro da arca, até quando tudo acabou, levou um ano. Um ano durou todo o tempo que eles ficaram dentro daquela arca. Queira Deus, né, queridos? Oh, misericórdia, Senhor. Deus tenha misericórdia de nós para que não dure tanto tempo a nossa quarentena. Mas, como eu disse, as águas foram, como diz aqui, verso 3, as águas iam-se escoando continuamente, né, de sobre a terra, minguaram ao cabo de 150 dias. Então, desde que começou aquele vento, as águas foram descendo em torno de 150 dias. Aí a arca pousa sobre o cume de uma montanha, né? O Ararat. E dali ele começa a enxergar os cumes dos montes, só as partes altas dos montes ali. Verso 6, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Então, ainda foi mais 40 dias ali, aí Noé resolve soltar um corvo, pega ali aquele pássaro, né, e solta para ver se tem alguma resposta, né? Mas nada diz o texto que o corvo ficou indo e voltando, ficou só por ali perto mesmo. Verso 8, depois ele pega e solta uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, né? Lembra, a arca está ali em cima de uma montanha, ele não tem toda a visão, ele solta uma pomba. Verso 9, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Verso 10, esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Ele espera mais 7 dias para soltar novamente a pomba. E verso 12, então esperou ainda mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Agora a pombinha foi embora e não voltou mais a ele. Sabe, queridos, a gente tem que ter calma
na nossa leitura bíblica. Não ir passando rapidamente, né? Pensar um pouquinho em como que tudo foi acontecendo. E aqui sabe o que que eu vejo? Eu vejo um homem cauteloso. Eu vejo um homem paciente. Eu vejo alguém que não é afoito. Poderia, não aguento mais, já abrir aquela arca de uma vez, pular dali, sair nadando. É, sabe, ele tem paciência, ele teve calma, ele esperando o momento certo. Ele não está pensando apenas em si mesmo, mas ele enxerga ali que ele tem uma missão, ele tem uma responsabilidade com a sua família. Ele ali, ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem noras, ele tem ali todos os animais confiados por Deus a ele. E às vezes a gente fica nesse apavoramento, nessa pressa de que tudo isso acabe. Né? Calma, muita calma nessa hora. Acalme seu coração, meu irmão, minha irmã. Quando a gente toma decisões precipitadas, a gente corre o risco de errar. Quando nós nos apressamos, né, ah, muita coisa sai errada. Né? Já dizem por aí, o apressado come cru. Tem que esperar o tempo certo. Cada coisa tem o seu tempo certo. Então, eu olho para a história aqui de Noé e sua família e vejo um homem comprometido com sua família, um homem comprometido com Deus, um homem comprometido com a sua missão. Eu vejo aqui um homem paciencioso, calmo, aguardando o momento certo de cada coisa. Né? Verso 13: Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Então, agora, passado mais um tempo, já ele percebe que realmente o solo já estava enxuto. E a água realmente agora já teria escoado, já teria desaparecido. E lembre-se, a água ali era o sinônimo do perigo. Foi com as águas que Deus destruiu toda a humanidade, salvando apenas os que estavam dentro daquela arca. A água foi o juízo de Deus, e então ele só saiu quando percebeu que tudo estava realmente seguro. Veja o verso 14: aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca. No dia primeiro, né, do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da arca, olhou, conseguiu observar direitinho, viu que já não tinha mais água ali, mas ele ainda não saiu. Ele ainda não saiu. 56 dias depois é que Deus fala com ele. E que Deus fala para ele, verso 15: então disse Deus a Noé: sai da arca. Sabe, queridos, é esperar o tempo de Deus. E nem sempre o tempo de Deus é igual ao nosso.
E nós somos imediatistas, nós somos estressados, nós somos inquietos, nós somos... Poxa, nós queremos as coisas para ontem. É para ontem, está atrasado, vamos logo, sabe? Mas esperar o tempo de Deus, queridos, é esperar o tempo certo. Esperar o tempo de Deus é esperar o tempo onde nós não sofreremos, onde nós não erraremos. Tem gente sofrendo por conta da sua precipitação. Você já fez alguma coisa precipitada? Você já tomou alguma decisão precipitada e depois arrependeu, mas já era tarde, você já tinha feito, já tinha falado, já tinha machucado, já tinha levado prejuízo por conta da decisão, sabe? Nós precisamos aprender a sermos mais calmos, a sermos mais dependentes de Deus. Noé é um exemplo de um homem justo, de um homem piedoso, de um homem fiel a Deus, de um homem submisso a Deus. Ele olha pelos olhos dele, se ele fosse pelo que ele estava vendo, ele já poderia falar, olha, beleza, já podemos sair, né? Já a pombinha já não veio mais. Nós ainda esperamos mais tanto tempo aqui. Agora sim, olha lá, ó, tá vendo? Ó, tá seco, né? Aí a gente fica vendo agora atualmente as pessoas falando, olha aqui, tanto de gente na rua andando aí tranquilo, né? A gente já pode também. Então, muito cuidado com aquilo que você acha que é o certo. Nós não sabemos a verdade. Nós não sabemos o fim de todas as coisas. Nós erramos no nosso juízo, erramos na nossa análise, nós erramos tantas vezes. Por isso precisamos aprender a depender de Deus, a esperar o tempo de Deus, a voz de Deus. Verso 15, disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo a tua mulher, os teus filhos e as mulheres de teus filhos. Deus fala que não é só com ele, é com essa família. Deus está olhando aqui para a família, sim, tem um cabeça ali, um chefe nessa família ali, mas Deus olha e cuida dessa família, e chegou o tempo dessa família que entrou junto, sair junto. E aqui eu quero deixar mais uma palavra para você, meu irmão, minha irmã. Igual eu falei semana passada e tenho falado outras vezes a respeito disso. Vocês estão no mesmo barco. Vocês são do mesmo time. Você, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, todos que moram aí na sua casa. Vocês entraram juntos nessa e precisam sair juntos dessa. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, porque a convivência gera complacência. Às vezes, pelo fato de estarmos muito juntos, muito próximos, nós começamos a negligenciar o nosso relacionamento com as pessoas que nós amamos. E aí começam os problemas. E nessa caminhada, nós corremos o risco de ferir a quem nós mais amamos. A figura é justamente essa aqui, de Noé com a sua família, ali atravessando
esse dilúvio dentro daquele barco. Aí agora você imagina lá dentro do barco, começa uma discussão lá com um dos filhos de Noé com a esposa, né? Tá lá brigando, briga de casal. Aí vai para os pais, o pai toma o partido de um, a esposa toma o partido de outro, aí começa a briga e os irmãos entram no meio, né? E aí os bichos tomam partido também. E aí começa aquela briga dentro da arca. E aí, de repente, né, eles fazem ali um julgamento e pega alguém e joga para fora da arca. Não, você não vai ficar conosco, não. Ah, e agora chegamos ao fim, Deus chega e fala, Noé, você pode sair da arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. E aí tem alguns que ficou pelo caminho, né? Foram jogados fora, descartados por conta de briga, de discussão. Meu irmão, minha irmã, ouça o que eu estou dizendo. Para de discussão com aqueles que vivem na mesma casa que você. Para de discutir com sua família. Você tem que amar, você tem que ter paciência. Você foi chamado para servir essa família, para abençoar essa família, para caminhar junto com essa família. Então, fique junto, não deixe ninguém para trás. Se tiver alguém que está mais triste, que está mais angustiado, pega junto. Vamos juntos. Vamos sair da arca juntos. Vamos sair dessa pandemia juntos. Vamos sair dessa crise financeira juntos. Vamos vencer juntos. Família é para isso, é para viver juntos, é para lutar juntos, é para se alegrar juntos e é para chorar juntos. Então vamos atravessar juntos. Verso 17: Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Verso 18: Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Perceba a valorização da família aqui até na questão dos animais. Noé, sai, queridos, sai com sua família no tempo de Deus, no tempo certo do Senhor. Então, já partindo aqui para a nossa conclusão, Deus pode mudar tudo quando quiser. Deus é Deus. Ponto final. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Não há impossíveis para Ele. Então, essa história que nós estamos vivendo, atravessando, Deus pode mudar ela. Qualquer momento. Basta Ele querer. Bom? Segundo, a pressa é inimiga da perfeição, como dizem, e eu acrescentaria, é inimiga da submissão. Porque, como eu disse, Noé é a figura de um servo submisso. Alguém que recebeu uma missão de Deus e cumpriu cabalmente. Ele poderia, em vários momentos, falhar na sua missão. Se lá no início ele tivesse pressa e construísse aquela arca mal construída, ou se ele
fizesse alguma outra coisa que desagradasse a Deus e por conta disso não fosse mais achado como um homem justo. Ele poderia muito bem ter falhado por ter pressa, e esse é o tema de hoje, né? Não suportando mais o confinamento dentro daquela arca. Como eu disse, foi um ano que eles ficaram ali dentro. É muito tempo. Tá? Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, smartphone, não tinha nada, só tinha os bichos para cuidar. É muito tempo. Ele poderia muito bem ter estressado, eu não aguento mais essa arca, vou pular fora. É, igual eu tenho ouvido alguns dizer, não aguento mais isso aqui, eu preciso ver gente, eu vou sair. Eu não aguento mais live, eu não aguento mais participar disso. Queridos, graças a Deus que nós temos tudo isso. Graças a Deus. Então, a pressa é inimiga da submissão. Aqueles que estão muito apressados estão, às vezes, esquecendo que são servos de Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você é servo? Você é uma serva de Deus? Você é um servo de Deus? Realmente é? Você realmente está à disposição de Deus para o que Ele quiser fazer na sua vida e através da sua vida? Sim ou não? O servo é aquele que diz: eis-me aqui, usa-me. Sabe? É aquele que está disposto a deixar as suas coisas em prol do reino de Deus. Hã? Jesus falou: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário ao discípulo de Jesus negar a si mesmo, negar ao mundo, no sentido de entender que Deus tem uma missão para ele e então poder viver isso de fato e de verdade. Agora, a nossa vaidade nos impede. A nossa pressa, a nossa urgência nos impede. O nosso temperamento nervoso, agitado, inquieto, nos atrapalha. E aí eu poderia enumerar tantas coisas que às vezes nos atrapalham a sermos servos de Deus. Então, muita calma. É no tempo de Deus. Essa situação, essa crise só vai acabar quando Deus quiser, quando Deus ordenar. Por que não acabou até hoje? Porque Deus ainda não quis. Simples assim. Estou falando a verdade para você. Deus existe. Deus sabe tudo, pode tudo. Deus está no controle dessa situação. E isso só vai acabar quando Ele quiser. Ele está usando tudo isso para realizar a vontade dele neste mundo. E nós precisamos aprender. Nós precisamos entender tudo isso. E eu quero encerrar o seguinte: quando é que nós voltaremos ao normal? Será, meus irmãos, que Deus realmente deseja que voltemos ao normal? O que seria o normal? Será que é voltar igual nós estávamos antes? É esse mundo voltar igual estava antes?
Será que não é hora? Será que Deus não está chamando a uma mudança de vida? Sabe, nós precisamos tirar lições de tudo isso, ver, observar o que precisa mudar em nós, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus, com o próximo, sabe? Eu creio que Deus está nos chamando a uma mudança, mudança para melhor. Então, eu não estou gostando muito dessa expressão voltar ao normal, porque esse normal desse mundo pecador não agrada a Deus. Pelo menos nós que somos crentes, que cremos em Deus, que temos o temor do Senhor, devemos, com toda essa pandemia, voltarmos a uma vida mais dedicada, mais consagrada, mais fiel a Deus. Voltar melhor do que éramos antes. Voltarmos mais firmes do que antes. Voltarmos mais dedicados do que antes. Eu não quero voltar daquela mesma forma, eu quero voltar melhor. E é isso que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã. E quando voltar, e vai voltar é no tempo dele, você volte melhor. Mais dedicado, mais fiel. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Papai, nós agradecemos a Ti porque o Senhor até aqui tem nos sustentado. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, certamente tem o melhor para nós. Nós muitas vezes não entendemos o teu agir, mas o Senhor certamente tem o melhor para nós. Nós confiamos nisso, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja fortalecendo e dando o entendimento correto a cada um que ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.